O INSS não pode cortar o benefício concedido judicialmente. Vou explicar para vocês nesse vídeo quando o INSS não pode cortar o seu benefício que foi concedido por ordem judicial. Mas espera aí, mas outro dia eu não falei aqui no vídeo que o INSS pode cortar qualquer tipo de benefício, seja da justiça, seja administrativo, quando você conseguiu dentro do INSS? Então vamos entender essa decisão da justiça, para o pessoal não sair falando por aí que eu disse que o INSS não pode cortar o benefício judicial. Então assista o vídeo por completo para entender quando o INSS não pode cortar o seu benefício. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação importantíssima sobre o INSS em tempos de pente fino. Sabemos que no mês de julho, mais de 170 mil pessoas receberam as cartas em todo o Brasil para que pudessem agora passar pela revisão que começa essa semana, a revisão do pente fino do INSS para o auxílio doença. Então, portanto, agora no mês de agosto, começa a chegar uma nova remessa de cartas do INSS. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, já tive ligação de cliente avisando que começaram a chegar as cartas de agosto, cujas pessoas vão fazer aí a revisão do pente fino em setembro. Isso vai até dezembro. São 902 mil benefícios que vão ser revisados em breve. Vai ter revisão aí de aposentadoria por invalidez do INSS, também BPC-Loas por incapacidade, vai fazer perícia médica e mais o auxílio acidente. Então o compromisso do canal aqui é informar vocês assim que o governo for anunciando os pente finos, aí, as revisões de benefício. Fazer um convite para você que ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos aqui no canal. Acontece que uma decisão da Justiça do Tribunal Regional Federal da Terceira Região alterou a decisão de primeiro grau e determinou que o INSS retornasse o pagamento do auxílio por incapacidade, aqui o antigo auxílio doença, concedido judicialmente a uma segurada enquanto a incapacidade existir. Eu vou explicar. Essa decisão da Justiça, o INSS cortou o benefício da segurada, a pessoa que recebia um benefício que foi concedido pela Justiça, um auxílio-doença, e o tribunal, que é uma instância superior à primeira instância, decidiu que o INSS deveria voltar ao pagamento dessa senhora, porque não poderia ter cortado o benefício. Mas qual é essa situação em que o INSS não pode cortar? Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha aqui, para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube, para que outras pessoas recebam esse vídeo. É uma decisão, é uma ótima notícia que vai ajudar muitos trabalhadores que tiverem o benefício por incapacidade de ordem judicial concedido pela Justiça, sem data prevista para corte, chamado aí popularmente como benefício por tempo indeterminado, quando o juiz não fala quanto tempo a pessoa vai receber e também o médico não fala quanto tempo a pessoa vai receber ali o benefício por incapacidade. E também não dá a aposentadoria. Você fala, ó, vai ter direito ao auxílio-doença, mas não tem o tempo. Na teoria, a pessoa só poderia receber por 4 meses, são 120 dias. Mas, na grande maioria dos casos, a pessoa continua recebendo o benefício sem que passe por uma perícia médica. Agora você já começa a entender essa situação. Então, essa decisão da Justiça foi ótima para esses trabalhadores que têm benefício concedido pela Justiça, sem data prevista para corte, mas até a comprovada recuperação do trabalhador. De acordo com a advogada Adriane Abrante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, essa decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que o INSS não poderia cortar o benefício por incapacidade, embora seja a decisão ideal, seria algo
esperado, não é unânime dentro do judiciário. O que significa isso? Não são todos os julgadores que pensam da mesma forma. Quer dizer que lá no tribunal, por exemplo, lá no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, lá são desembargadores federais, não são todos que pensam assim. Sorte dessa segurada que caiu na mão desse desembargador que falou, não, o INSS não poderia ter cortado esse benefício, volta a pagar o benefício para ela. Então, apesar de ser o ideal, não é o pensamento de todos, todos eles não pensam igual, não têm a mesma decisão, vamos colocar assim. Uns decidem que sim, outros que não têm direito. Então, por isso, para evitar de perder o seu benefício, fica a dica aqui para você, o segurado deve estar atento à sua documentação médica. Vou explicar aqui mais para frente para vocês essa dica, né? Seja no INSS, seja na Justiça, é preciso conseguir comprovar a incapacidade para o trabalho e não a doença, como as pessoas pensam, mas sim se aquela doença, aquele problema de saúde, aquela lesão, ele torna você incapaz para o trabalho, isso por meio de exames, laudos médicos e até comprovantes aí de compra de medicamentos e relatórios de acompanhamento de saúde. Então vamos lá, para o tribunal que julgou e mandou pagar de volta esse benefício que o INSS cortou, o benefício pode ser revisado pelo INSS sim. Então vamos entender essa situação. Quando eu falo em outros vídeos que pode ser da Justiça, por ordem judicial, não existe benefício da Justiça, na realidade quem paga é o INSS, quem administra o benefício, quem cuida, quem coordena. Então, portanto, para o tribunal, o benefício que você recebe aí por ordem judicial, ele pode ser revisado pelo INSS, mas o INSS não poderia cortar esse benefício, no caso de benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC-LOAS para a pessoa com deficiência, ou mesmo ali um auxílio-acidente. O INSS não poderia cortar esse benefício sem a realização de uma perícia médica e no caso do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, que são benefícios previdenciários, ou seja, quem pagou o INSS, não poderia cortar sem uma perícia médica e reabilitação profissional, como aconteceu no caso. Vou repetir, a pessoa recebia um auxílio-doença, ordem da Justiça, e o INSS cortou sem passar por uma perícia médica, sem que a pessoa tivesse uma reabilitação profissional. Então o INSS só não pode cortar um benefício que veio lá da Justiça se não tiver, portanto, uma avaliação, ou melhor, uma reavaliação. Agora vamos entrar aqui na questão do pente fino e depois no final do vídeo vou rever tudo para que nós possamos entender essa situação. Todas as pessoas que recebem auxílio aí por incapacidade podem ser chamadas pelo INSS para uma perícia médica para comprovar que a incapacidade ainda se mantém. Seja benefício da Justiça, seja benefício do INSS, seja judicial ou administrativo, o INSS pode chamar essas pessoas para revisão, que é ali que a pessoa, no caso, vai ter acesso à sua aposentadoria, se conseguir comprovar que continua incapaz pelo resto da vida, ou a uma reabilitação profissional, ou vai continuar recebendo o seu benefício. Então a perícia médica é muito importante. Nessa semana, o INSS iniciou o novo pente fino, hoje é dia 4 de agosto de 2021, com cerca de 170 mil segurados que estão há mais de 6 meses sem passar por perícia médica. Quem recebeu a convocação deve responder imediatamente e agendar a perícia lá no Meu INSS ou pelo telefone ou indo direto ao INSS. Caso o beneficiário não comprove o direito do auxílio, poderá ter o benefício cortado pelo INSS. Olha, vamos entender aqui. Dentro do auxílio-doença, existem 2 tipos que estão sendo chamados agora nesse pente fino. Por que eu estou falando isso? Acontece que hoje já começaram a chegar mais cartas para os segurados que vão fazer a perícia lá no mês de setembro. Então, portanto,
no mês de agosto, 170 mil pessoas em todo o Brasil vão fazer a avaliação, ou melhor, a reavaliação, a perícia médica do auxílio-doença. As pessoas que recebiam há mais de 6 meses estavam sem perícia, seja benefício da justiça ou o benefício administrativo. Então vamos lá, quais os tipos de benefícios que estão passando nesse pente fino? O auxílio-doença comum, que começa com o B31, pago quando qualquer tipo de doença ou incapacidade que não esteja ligado ao trabalho, e o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário é o B91, é o número que tem antes do benefício para você identificar, pago para o trabalhador que sofreu um acidente na empresa e fica incapacidade ou teve a sua incapacidade gerada por doença ligada à sua profissão. Esses benefícios, se você recebe auxílio-doença, seja comum ou acidentário, pode passar nesse momento pela convocação. Eu não estou falando de auxílio-acidente. Auxílio-acidente é outra coisa. Auxílio-acidente você recebe ali como uma forma de indenização, recebe meio salário e pode continuar trabalhando. Nós estamos falando do antigo auxílio-doença, né? O auxílio-doença comum, quando não tem nenhuma relação com o trabalho ou acidente, e o auxílio-doença acidentário, quando você está recebendo porque sofreu um acidente ou teve uma doença relacionada ao trabalho. Dito isso, para fechar o vídeo, vamos entender essa situação, essa ideia do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A 8ª turma do tribunal alterou uma decisão de primeiro grau que havia negado o pedido da pessoa para voltar a receber o auxílio-doença, havia indeferido o pedido e mandou voltar a pagar o auxílio-doença, mandou voltar a restabelecer. Por quê? Após ter o benefício suspenso pelo INSS, veja, suspenso, sem nova perícia médica, a segurada entrou na justiça, mas teve o pedido negado na vara única lá da cidade que ela mora, que fica a 371 quilômetros de São Paulo. Ou seja, não pode cortar um benefício judicial sem perícia médica. Tem que passar por perícia médica. Ao avaliar o caso, o tribunal considerou que havia um acórdão já transitado em julgado, segundo o qual deve ser mantido o auxílio-doença concedido em sentença enquanto perdurar a incapacidade, devendo ser comprovado mediante perícia médica. Então vamos entender essa situação. Já havia um acórdão transitando em julgado. O que é transitado em julgado? Essa pessoa já tinha uma decisão da justiça que transitou em julgado, que não havia mais recurso. Nem o advogado do INSS podia fazer recurso, nem o advogado dela. Já tinha a decisão, transitou em julgado, é quando acaba o processo, está decidido, mandou pagar o auxílio-doença. Então, deve ser mantido o auxílio-doença concedido por sentença da justiça, enquanto perdurar a incapacidade, devendo ser comprovado mediante perícia médica. Ao dar provimento ao recurso, então ela perdeu no INSS, que suspendeu, já era decisão judicial, entrou na justiça outra vez, perdeu novamente e o advogado não aceitou. O advogado, o que ele fez? Ele fez um recurso. É isso que eu falo, procura um advogado que insiste até o final, que não se dá por perdido aqui, ó. Então, fez o recurso e o relator lá, o desembargador federal, o Newton De Luca, explicou que o artigo 101 da Lei 8.213 de 1991 autoriza a realização, a revisão do benefício por incapacidade no âmbito administrativo, mas considerou que o acórdão não poderia ter sido desconsiderado pelo Instituto. Então vamos lá. O tribunal não disse que o INSS não pode revisar, disse que não pode cortar sem perícia. Vou ler de novo para você entender quando eu falo que o INSS pode cortar benefício da Justiça ou do INSS. Ao dar provimento ao recurso, ele diz o seguinte, que a lei de 1991 autoriza a revisão do benefício por incapacidade no âmbito administrativo, ou seja, a lei autoriza o INSS fazer a revisão do benefício por incapacidade, mas considerou que o acórdão não poderia ter sido desconsiderado pelo Instituto. Então o INSS simplesmente cortou o benefício sem perícia médica. É isso que eu quero que vocês entendam.
O INSS não pode cortar um benefício de ordem judicial sem perícia médica. Agora, se você foi chamado para perícia médica e não foi, tudo bem. Agora, se a decisão da justiça dizia que o seu benefício ia acabar em tal época e tinha a data de cessação, a data para acabar o benefício, você não agendou um pedido para continuar recebendo, um pedido para fazer outra perícia, um pedido de prorrogação, aí ele pode suspender sim, porque você não teve o interesse de agir. No caso aqui, são chamados benefícios por tempo indeterminado, quando o juiz não coloca um dia para acabar e o médico perito também não fala por quanto tempo você vai receber e você vai recebendo aí. Então, para acabar com isso, para você não receber pelo resto da vida ou para você receber pelo resto da vida, para tirar essa dúvida, você agora que está há mais de 6 meses recebendo o auxílio-doença, vai ser chamado, vai ser convidado para fazer uma perícia médica junto ao INSS. Ah, mas eu não fui convocado, não estou entre os 170 mil. Não tem problema, esses estão fazendo perícia agora em agosto e agora começam a chegar as cartas para quem vai fazer a perícia em setembro. E lá em setembro vão chegar as cartas para quem vai fazer a perícia em outubro para quem vai fazer em novembro para quem vai fazer em dezembro. Vai até dezembro, então tem tempo para todo mundo fazer, não se preocupe se você não foi chamado agora. Se você está há 6 meses sem fazer perícia médica, recebe auxílio-doença, não tem data para acabar, data de cessação, não está na reabilitação profissional, vai fazer essa perícia médica. Vamos lá. Então, atenção, mantenha o seu cadastro no INSS atualizado. Ah, eu não recebi o chamado para fazer essa perícia. A pior coisa que tem é você ficar sem o dinheiro até provar que tem direito ao benefício. Geralmente, quando o INSS não localiza você, o que ele faz? Ele suspende o seu benefício, você fica sem pagamento, para você saber o porquê. Aí você vai entrar em contato com o INSS, vai ter a notícia que deveria ter agendado a perícia e vai tentar correr atrás do prejuízo. Então, para evitar susto, acesse lá o site gov.br Meu INSS e atualize o seu cadastro lá no Meu INSS, também pelo aplicativo. Você vai entrar com o seu CPF, senha. Agora, se você tem dificuldade de acessar aplicativo de celular, você pode estar ligando lá no Meu INSS para atualizar. E por fim, se o telefone do INSS não atender, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai pessoalmente até uma agência do INSS para você poder atualizar suas informações. Por quê? O INSS recentemente voltou a atender as pessoas. Você tem que ir na agência mais próxima da sua cidade, fazer um agendamento e você vai ter um atendimento garantido, um atendimento para quem não consegue trabalhar com aplicativo de celular e não tem atendimento pelo telefone. Uma dica muito especial aqui. Então garanta a manutenção do seu benefício, do seu auxílio-doença, da sua aposentadoria. Mantenha os seus exames e laudos médicos atualizados. Siga essa dica aqui que eu vou dar para vocês. O segurado afastado do trabalho por incapacidade temporária, o auxílio-doença, né? Ou que seja por acidente ou doença, deve ter em mãos documentos que comprovem o tratamento médico, como exames médicos, receitas e principalmente relatórios médicos recentes. E essa documentação que será avaliada aí pelo INSS para manutenção ou corte do seu benefício, seja ele da justiça ou administrativo. Atestados médicos e demais documentos não podem ser aí qualquer tipo, não pode ter nenhum tipo de rasura, tem que ser fácil de ler, devem estar legíveis. Vou dar uma dica aqui para você, importantíssima. Como que o INSS derrubou as pessoas no pente fino? Eu trabalho prestando serviço de escritório há 17 anos. O que eu vejo? Como as pessoas perdem um benefício. O INSS quer pegar essas pessoas de surpresa. Funciona assim. Eu começo a receber um benefício por incapacidade, ou seja, eu não posso trabalhar, eu fico tranquilo. O que acontece com a maioria das pessoas que começam a receber um benefício do INSS por incapacidade? Elas deixam de fazer o acompanhamento médico. Então, quando essa pessoa passa pela perícia médica, quando ela recebe o comunicado do INSS que ela tem que passar
por uma perícia, ela tem que agendar uma perícia, a pessoa primeiro entra em desespero. E não é motivo para desespero. Por que ela entra em desespero? Porque ela não faz mais o tratamento médico, aí é motivo para desespero. É aí que o INSS pegou as pessoas nos outros pente finos, como eu ia falar para vocês, que eu testemunhei, estou compartilhando aqui minha experiência. Porque você apresenta um atestado ali que você não tem mais condições para nenhuma atividade de trabalho, não pode nem ser reabilitado para outra profissão, você continua incapaz, o médico ele solicita uma aposentadoria, ele pede uma aposentadoria, aí vem o seu médico, eu não posso falar isso, quem decide o INSS. Mentira! Ele pode pedir se você realmente estiver naquela condição, não puder mais trabalhar, ele vai colocar no seu relatório médico. Se você chega no INSS com isso, eles falam, tá faltando documento. Desde que você começou a receber o seu benefício por incapacidade, você manteve o seu tratamento médico, ou seja, você continua sem condições de realizar alguma atividade de trabalho, ou você não faz mais o seu tratamento médico, o que eles consideram como sendo que você tem condição de voltar a trabalhar. Você não precisa mais fazer tratamento médico, para que você precisa receber do INSS, não é mesmo? Essa é a armadilha do INSS. Então procure levar o documento atualizado agora. Uma recomendação que eu sempre dou, antes de você agendar, você vai receber a carta do INSS, você vai ter 30 dias, você vai ter um mês para agendar. Então vai no médico primeiro, pega o relatório médico, de preferência um histórico de quando você começou a receber ali do INSS, de quando você ficou incapaz para o trabalho, e procura levar ali o seu fichário, vai lá e fala, olha, eu preciso do xerox, da minha pasta aí, do meu relatório médico, né, de todo o atendimento médico que eu fiz, para provar que eu estive em tratamento médico enquanto recebi o benefício do INSS, que eu não parei de procurar ajuda médica, que eu continuo incapaz para o trabalho, continuo com o problema de saúde que traz a minha incapacidade. Então essa é a dica, vai lá, pede sua ficha médica lá no médico que você frequentava, eu ia em mais de um médico, eu ia numa cidade ou na outra, vai em todos os médicos que você ia, pede, faz um relatório, se possível o médico também puder citar esse relatório, as fases do seu tratamento que você faz até hoje. Medicamento é muito importante, leva o receituário, tudo isso é importante para que você tenha acesso ao benefício. Então, fica de olho também aí no calendário, caso não seja aí, né, não esteja com a sua saúde restabelecida, né, você não possa voltar a trabalhar e você tem a data final do seu benefício, a data da cessação, ao final do prazo da concessão do auxílio-doença, você tem o direito aí, o segurado pode pedir a prorrogação do benefício, seja pelo telefone ou pelo meu INSS. Então, o que você tem que ter nas suas mãos? O número do seu benefício e o dia em que ele vai acabar. Para você, faltando 15 dias, se você ainda estiver sem condição para trabalhar, agendar uma perícia no INSS, essa perícia pode levar você para uma aposentadoria. A dica, compareça na perícia médica que for agendada. Se você for convocado, for chamado, o beneficiário deve ir ao INSS no dia e na data que você agendar. Se não puder comparecer, não se preocupe. O INSS não é como antigamente, a ferro e fogo. Se você tiver algum problema e não puder comparecer na perícia médica, você tem como reagendar, remarcar, tá? Você não pode perder isso. Então, se você não puder comparecer, é necessário remarcar para não perder o seu benefício. Você vai marcar para outra data. Infelizmente, teve um compromisso médico, teve um problema de saúde, algo grave, perdeu o ônibus, não tinha como chegar na cidade, o INSS não fica na sua cidade, você não precisa justificar nada. O bacana é isso, você não tem que justificar nada, só vai lá e reagenda o seu atendimento para você não perder. Então você vai agendar a sua perícia, tudo isso você pode fazer em casa, sem risco à sua saúde, através do site ou aplicativo Meu INSS. Se quiser pedir ajuda, dê preferência para um profissional, um advogado, um escritório de contabilidade, evita aí a ajuda de terceiros desconhecidos, não dá para confiar em todo mundo. E como eu disse, se você não tiver como fazer isso pela internet, tem dificuldade, não sabe mexer com o aplicativo, com o computador, tenta pelo telefone de número 135.
Não deu certo, nem a internet, nem o aplicativo do celular, também não pelo telefone, pega essa carta do INSS que você recebeu. Como eu disse, primeiro vai no médico, pega toda a documentação e vai pessoalmente no INSS agendar o dia da sua perícia. Fica tranquilo, agora o INSS está com suas portas abertas. Se porventura, infelizmente, você tiver o pedido indeferido, negado, mas você tiver toda essa documentação nas suas mãos que comprova que você está incapaz para o trabalho, a justiça é o caminho onde você tem 100% de certeza que vai ter o seu benefício de volta. Então, para isso, procure um advogado da sua confiança, combina com ele lá o tanto que ele cobra para você fazer o serviço, porque muitos dos advogados nessa área, se você não conseguir passar na perícia, não é culpa do advogado, é você que está doente, não é o advogado. Mas se você não conseguir comprovar, como nós vimos no exemplo, o advogado foi até o final, perdeu aqui, mas continuou, ganhou lá no tribunal. É um trabalho que as pessoas não veem, infelizmente, mas a questão aqui é que se você perder isso, é um contrato de risco. Quem vai ficar no prejuízo, na maioria das vezes, é o advogado, que sabe que você vive daquele benefício, daquele dinheiro, não tem condição, e ele vai ter feito todo um trabalho, vai ter todo um gasto, trabalho caro, mas não vai cobrar por esse serviço se você perder. Então, se você ganhou, paga, que eu tenho certeza que você não vai tirar um centavo do seu bolso, você vai ganhar alguma coisa que você não tinha direito, que não ia receber nunca se você não tivesse um advogado. Primeiro, porque o advogado do INSS está presente em todas as ações. Se você entrar sem advogado, é besteira. O INSS vai recorrer e aí vai ficar mais caro, porque você vai ter que correr atrás de um profissional para pagar ele, e você entrando já direto com o advogado, vai ter a orientação, vai levar a documentação correta, e além disso, se você infelizmente perder esse processo, você não vai pagar por nada. É um contrato de risco ali, o prejuízo é todo do advogado. Vamos falar sobre a justiça? No judiciário, o segurado pode recorrer aí do corte do benefício no Juizado Especial Federal, na Justiça Estadual, se for ligado a acidente ou doença do trabalho. Mudou tudo agora, aquele fórum que tinha na sua cidade, o fórum pequeno, aí, o fórum estadual, ele não aceita mais esse tipo de ação. Agora tem que ser no fórum federal, que esteja aí até 70 quilômetros da sua cidade, mas isso é preocupação para o advogado, você não tem que se preocupar com nada, você apenas vai procurar um profissional. Agora, se for algo relacionado a um acidente de trabalho ou doença do trabalho, aí sim pode ser naquele fórum pequeno que tem na sua região. O segurado deve apresentar a documentação que comprove a incapacidade permanente, ou seja, você não vai provar a sua doença, a sua lesão, o seu acidente. Você vai provar a sua incapacidade para o trabalho. É isso que você tem que provar. Então, lá no Juizado Federal, para ações com valores de até 60 salários mínimos, ou quando aí na Vara Federal, que fica a mais de 70 quilômetros de distância, e até 70 quilômetros de distância da sua cidade. No Fórum Comum, o Fórum Estadual, é responsável por analisar pedidos de auxílio doença acidentário e aposentadorias por invalidez de acidente de trabalho ou doença do trabalho. Onde eu tirei essas informações? As fontes aqui, eu vou ler para vocês. O próprio INSS, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e os advogados aqui, Adriane Abrante e o Rômulo Saraiva, que são do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, um instituto que ajuda aos aposentados a conseguirem os seus direitos. Então, o pente fino só começou, vem muita coisa por aí, e infelizmente eu vou ter que falar muito nesse assunto, e eu peço que você deixe nos comentários a sua dúvida para que eu possa voltar com outros vídeos. Então a Justiça, ela garante que você não perde o seu benefício sem uma perícia médica. O INSS só pode cortar um benefício que foi pago por ordem judicial se for feita uma revisão, uma perícia médica ou reabilitação profissional. Agora, simplesmente suspender o benefício, você perdeu o benefício, aí você vai ter que procurar um advogado, que você tem direito de ter reestabelecido, voltar a receber o seu benefício. Dúvidas?
Deixe nos comentários. Meu muito obrigado pela sua companhia, meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje é uma quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Não é inscrito? Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. E não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar quase 1 milhão de brasileiros que vão passar por essa perícia esse ano. Forte abraço, até o próximo vídeo.